Muito bem, né? Vamos iniciar a nossa atividade, então. Vamos nos entregar na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos conduza nesta noite. Que a doce paz de Jesus esteja em nossos corações. Que os bons espíritos nos inspirem neste momento. Que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes esteja junto de nós, nos amparando e nos ajudando no estudo desta noite. Que a luz do Mestre Divino ilumine os nossos caminhos. Que o amor sustente os nossos estudos de hoje. Que a paz conduza nossos passos. Que a bênção nos resguarde e nos fortaleça. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Vamos então fazer a nossa oração íntima, cerrando nossos olhos, fixando a imagem de Jesus em nossas mentes e corações, nos entregando por completo nas mãos dele. Muito bom, né? Um momento muito relaxante, uma paz que nos envolve, nos deixa até um pouco mais leves, né? O nosso título da lição de hoje, a gente dividiu em duas partes. É um tema bastante extenso, né? E ó, recentemente nós estudamos esse tema também no Evangelho, o homem de bem. E então a primeira frase que nos coloca no nosso estudo de hoje: sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Palavras de Jesus. Né? Então a lição começa nos dizendo assim: na questão 625 de O Livro dos Espíritos, amigos espirituais são interrogados da seguinte forma: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta apresenta a sua simplicidade, a profundidade que lhe é natural. Vede Deus. Vede Jesus, desculpa. Então está aí a, a colocação da nossa lição para que a gente percorra o caminho do homem de bem, né? E sabemos que Jesus é o grande exemplo para nós, né? Jesus foi um exemplo em todos os sentidos quando ele teve pela sua breve passagem entre nós. Ele demonstrou o amor, o carinho que tem por nós, a humildade, a paciência, né? A perseverança. Enfim, Jesus nos mostrou todos os caminhos. Através de suas parábolas, ele ia nos explicando, ele ia nos orientando sobre o caminhar, né? Na verdade, o que Jesus veio nos trazer o entendimento do Evangelho e a questão da nossa relação com o mundo espiritual, né? Continuando o nosso estudo. Partindo desse princípio, chegamos a concluir que nossas atitudes devem se aproximar das atitudes de Jesus. E antes que alguém possa apontar as impossibilidades disso, lembramos que os mesmos espíritos que nos elucidaram não poderiam se enganar, nos oferecendo um alvo impossível,
de ser atingido. Nunca falaram de facilidades, mas que simplesmente é possível. Nós, que já conhecemos Jesus e supostamente entendemos a sua mensagem, estamos ainda distantes da perfeição. Porém, já podemos ser considerados, pelo menos, homens de bem? Será? Está aí uma pergunta. Será que nós somos homens de bem? Será que nós já aprendemos todas as lições, todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe? Aí a gente vem a essa pergunta e a gente começa a examinar, fazer um autoexame, e nós chegamos à seguinte conclusão: nós ainda estamos muito longe dele. Nós temos que evoluir muito mais. Nós temos que praticar realmente as leis morais da forma que devem ser feitas, sem interesse próprio, né, como ele vai nos dizer mais para frente, sem visar benefícios, né, e assim por diante. Então, não estamos ainda próximos de Jesus, ainda estamos longe. Precisamos ter consciência disso e trabalhar o nosso eu. O nosso eu é que vai providenciar a nossa aproximação de Jesus, através do nosso autoconhecimento, através daquele exame diário. Será que fizemos a coisa certa? Não? Continuando. Não falamos em perfeição apenas que depois de 2000 anos de Jesus ter implantado na Terra a lei do amor. Já tivemos tempo necessário para, ao menos, sermos homens de bem. 2000 anos? 2000 anos não é pouco, não é? É uma eternidade, não é verdade? Considerando aí que a gente hoje, nos dias de hoje, estamos vivendo em média entre 80 a 85 anos. Façam as contas de quantas vezes a gente já retornou, né? Então, será que a gente não aprendeu ainda como ser perfeito, né? Tanto que a gente já passou por aqui, a gente já vivenciou inúmeras situações, não é verdade? Ainda estamos engatinhando, né? Continuando a nossa leitura. Se perguntássemos às pessoas se elas são pessoas de bem, provavelmente a maioria de nós responderia que sim. Claro que já somos homens de bem. Porém, se perguntarmos a mesma coisa para as pessoas claramente imperfeitas, mergulhadas em crimes hediondos, nas penitenciárias ou manicômios, pessoas que cultivam a maledicência, ou mesmo as que caminham divorciadas de qualquer contato com o Evangelho de Jesus, elas responderão que sim. Ou seja, também são pessoas de bem. Então está claro, né? Nós sempre colocamos que somos donos da razão e não somos donos de razão nenhuma, porque nós ainda estamos aprendendo, né? Os verdadeiros valores da vida. É isso que nós temos que estar atentos. Saber que nós somos alunos, alunos em pleno desconhecimento, porque às vezes nós cometemos coisas e ações que a gente pratica no piloto automático, né?
É a coisa automática de se falar, de se fazer, né? Muitos, vemos aí, desentendimentos em todos os setores, em todos os ângulos da vida, né? É na fila no banco, é na fila no mercado, é na fila da lotérica para pagar a conta, não é verdade? É no trânsito. Quanto desavença não traz o trânsito? Pela intemperança do homem, pela falta de compreensão, né? Será que aquele que cometeu um erro no trânsito, ele fez em plena consciência? Ou ele estava num ponto aonde ele estava sem raciocínio, estava com um problema sério e ele estava tentando raciocinar duas coisas ao mesmo tempo? Existem pessoas que fazem isso. E aonde entra a intemperança, aonde entra a falta de paciência, não é verdade? Então, é isso que nós temos que nos atentar. Primeiro ponto, sempre resolver uma coisa de cada vez. Examinar se o que nós estamos fazendo é correto, né? É isso que nós precisamos de estar atentos, né? Muito bem. Pela nossa visão, elas são equivocadas, pois uma pessoa de conduta visivelmente condenável não poderia ser considerada pessoa de bem. Está aí a reafirmação daquilo que a gente acabou de dizer. Como que aquele que está numa penitenciária, que cometeu um crime hediondo, como dizer que ele é um homem de bem? Ele não é. Com certeza não. Não é verdade? Quem pode garantir que nós acreditamos que somos homens de bem, também não estamos enganados? Não é? Está aí aquilo que acabamos de falar. A nossa impaciência, não é? Será que nós somos homens de bem também? Acredito que não. Nós temos, nós temos inúmeros defeitos para corrigir. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui. Tenham certeza disso, né? Se nós fôssemos perfeitos em nossa conduta, em nossa alma, nós estaríamos próximos de Jesus. Esse é o grande objetivo que nós temos, né? Muito bom. Qual o parâmetro seguro para avaliar nossos processos comportamentais? Mais uma vez, o Evangelho é a resposta segura que buscamos, pois encontramos nele, em seu capítulo 17, com o título Sede Perfeitos, um roteiro intitulado O Homem de Bem, nos apresentando em roteiro para saber por parâmetros superiores se já podemos ser considerados, pelo menos, homens de bem. É uma visão segura, porque não provém dos homens influenciados pela matéria, mas sim por aqueles que se encontram em condições superiores às nossas e condições de nos orientar, né? Então, nós temos lá no nosso Evangelho, nós estudamos inclusive esse capítulo recentemente, e o homem de bem, esse estudo a gente fez na quinta-feira, né? E está bem claro lá as orientações que nós dizemos, que nós chamamos o Espírito da Verdade, que são nossos irmãos colaboradores, que nos trazem as orientações, que nos trazem o conhecimento da vida do outro lado. Como nós devemos conduzir os nossos caminhos, né? Então, eles que estão em condições de nos orientar. E que ele deixa bem claro aqui,
não são homens influenciados pela matéria, né? Porque veio dos nossos irmãos espíritos. Eles que nos trouxeram as orientações que estão ali, né? Que é a codificação que Kardec fez, não é verdade? Aí ele nos traz o seguinte texto: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Em sua maior pureza, se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Está aí o caminho para a gente saber se nós somos do bem, né? É aquele que pratica a justiça, o amor e a caridade. Isto, isto é a base das leis, né? Justiça, amor e caridade. É o tripé do homem de bem, né? É onde ele se apoia. E é pelo autoconhecimento, pelo autoexame que ele se faz, ele vai identificando. Agi corretamente? Pratiquei da forma que precisava ser praticado? Levei, levei ao meu irmão, ao próximo, aquilo que eu queria que fizessem para mim? Não é? É assim que nós vamos fazendo um autoexame, vamos nos conhecendo, vamos corrigindo o percurso dos nossos caminhos. Né? Muito bem. Refletindo, refletindo sobre essas expressões, podemos ter as primeiras características do homem de bem, sendo que ele pratica as leis de justiça, amor e caridade. Em outras palavras, o Evangelho não se reporta para aqueles que apenas sabem que devem mudar, ou apenas frequentam igrejas, cultos ou centros, mas sim, ela se estende para todos aqueles que colocam na prática da vida diária os ensinamentos que recebem nestas instituições, permitindo que a caridade se manifeste nas entrelinhas das atitudes. Né? Então, o que é exatamente o que ele está nos dizendo? Aonde nós façamos a coisa da forma aonde a caridade apareça, mas ela apareça sem aquela contratempo de ter o interesse por trás. Ele vai falar disso para nós. Né? A prática da caridade com o amor, sem interesse, sem segundas intenções, né? Então, é assim que nós vamos corrigindo e construindo, melhor, vamos construindo a nossa vida espiritual. Né? Continuando. E ainda interroga a própria consciência. Olha lá. Interroga a própria consciência, pois está interessado no próprio adiantamento e se preocupa com a maneira que trata aqueles que estão à sua volta, referindo sempre na própria conduta. Prosseguindo, o Evangelho ainda nos adverte que o homem de bem, olha lá, o homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Então, ele está nos mostrando, neste parágrafo, que é o homem que tem fé em Deus.
o homem de bem, que tem certeza da bondade de Deus e de Jesus para conosco. A justiça, porque a gente sabe que Deus, Jesus, são justos e são sábios, não é? E que nos trazem grandes ensinamentos. E também fica claro para nós que nada ocorre sem que seja da sua permissão. Nada ocorre sem que ele coloque a sua mão. Tudo, tudo é no momento certo, né? Sabemos que a coisa funciona desta forma, não é verdade? E a vontade dele é que prevalece. Isso também temos que ter consciência disso, né? Continuando. Nos atentando a isso, entendemos que o homem de bem não se limita a sair por aí lamentando contra a vida. Aí, não se contenta, né, em sair lamentando contra a vida, contra as dificuldades do desemprego, da violência, da falta de recursos e assim por diante. Pois a confiança em Deus nos deixa a certeza de que existe em tudo uma causa justa, que se mantém no período das dores e aflições, confiando e servindo. Então é muito claro isso, né? Que é a lei de causa e efeito, a causa justa aqui, ó. Tudo que nos ocorre, tudo que nos é causado, existe um porquê, existe uma justificativa. A gente sempre coloca muito bem claro isso, né? Que nós não somos doentes, nós estamos. É coisa passageira, não é verdade? A doença não é um mal, a doença é um alerta de que algo está caminhando errado. Né? Isto é muito claro perante as leis divinas. A doença é um resgate de situações do nosso passado pretérito. Né? Então, é assim que nós devemos encarar a nossa vida. Né? Continuando. Possuído de. Eu acho que foi aqui que eu parei. Pera lá, só um minutinho. Possuído de sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança e recompensa. Retribui o mal com o bem. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco. Ó, toma a defesa do fraco contra o forte. Sacrifica seu interesse à justiça. Isto é o homem de bem. Aquele que pratica os atos pela justiça, pelo bom caminho das coisas. Protege o fraco contra o forte. Né? Ou existem situações, como ele vai nos dizer, isso não é comigo, não me pertence. Não vou me envolver nessa pendenga. É sempre assim que às vezes alguém diz, não é? Então, é onde nós temos que estar atentos, porque estes detalhes são importantes no nosso dia a dia e na construção da nossa vida espiritual. Continuando. Fazer o bem, pelo bem auxiliar aqueles que nada têm para nos dar em troca,
Porque muitas vezes não damos ajuda, e sim vendemos ajuda, cujo preço é a gratidão. Está aí a moeda de troca, não é? Você faz a ajuda porque você quer receber uma gratidão. Não, está errado. Olha lá, auxiliamos e se a pessoa não manifesta sua gratidão, nos arrependemos de tê-la ajudado, pois nossa ajuda visava o reconhecimento para lustrar o altar do egoísmo em que nos colocamos e levamos vários tombos. Entendemos, por tomar a defesa do fraco contra o forte, o fato de nos preocuparmos com aqueles que sofrem ao nosso lado por estarem submetidos a criaturas de corações endurecidos, né? Então, é aí que nós precisamos estar atentos. Quantas vezes nós presenciamos mães que espancam seus filhos, maridos que agridem suas esposas, ou funcionários explorados para fugirem da miséria? E diante disso falamos: é melhor não nos meter. Olha lá. É melhor não nos envolver, né? Isso não é comigo, não é responsabilidade minha. Olha, digo que é responsabilidade nossa, sim. Porque se nós estamos presenciando um fato que está errado, nós temos responsabilidade em ajudar a corrigir, em ajudar a abrir os olhos de quem está agindo errado, ajudar aquele que é o fraco, que precisa se reerguer, né? Finalizando. Porém, lembramos os homens de bem. Toma a defesa do fraco contra o forte, mesmo que isso lhe traga problemas, pois sacrifica os próprios interesses à justiça. É aquele que é justo, que está praticando a lei da justiça. É aquele que quer a coisa certa. É aquele que preserva pelo bem, pelo amor e pela caridade. E não mede consequências. Não mede consequências. Este é o homem de bem. Muito bem. Agora eu gostaria de escutar vocês. Está aberto o microfone para que vocês dialoguem comigo. Vamos lá. Zanquimar, você Diga. me permite ser o primeiro aqui? Pode. Nós estávamos lendo esse texto num outro grupo que a gente estuda e nós estávamos dizendo exatamente o que o David também faz parte e que a gente vive falando. A gente tem muita teoria em saber o que é certo, o que é bom, o que é ser espírita. Mas como medir o quanto que a gente pratica dentro daquilo que a gente estuda? Ou pensa que aprendeu? Correto? E nós estávamos trocando uma ideia, e nós falamos assim, poxa, uma grande experiência é você descer, por exemplo, lá no calçadão e dar uma volta. Será que você não vai julgar o que você está vendo? Será que você não vai julgar as pessoas? Será que... Porque tudo que nos incomoda são os defeitos que nós temos. É lógico que nós estamos muito longe de ser homens de bens. Nós estamos aqui para aprender. Se nós estamos aqui para aprender, é porque a gente ainda não sabe. Não é? Se nós soubéssemos, nós não estaríamos aqui, estaria sendo utilizado pela espiritualidade num trabalho muito mais nobre, e o que nós não estamos. Então, eu só entrei com esse gancho para a gente pensar realmente sobre isso. O que a gente faz com aquilo que a gente estudou, com aquilo que a gente acha que aprendeu? Porque se a gente não executa, você ainda não aprendeu, aquilo não entrou no seu espírito, não calou ali ainda, né? Mas a gente sabe que a caridade é a melhor coisa. E o mínimo que a gente pode fazer pelo próximo é fazer uma oração por aquele que a gente está vendo que não está sendo muito bem amparado pela sociedade, está faltando um monte de coisa para ele. Se você não pode ajudar em nada naquele instante que ele está vendo,
Faça uma oração, reze pelo protetor dele, que você vai ajudar muito, pode ter certeza. Desculpa, era só isso. Não, tranquilo, foi bom o gancho e foi bem lembrado. O Davidson sempre coloca realmente, quando o Davidson fez o estudo desse item do Evangelho, né, o homem de bem, ele deixou bem claro. Gente, estudem, peguem as teorias e coloquem na prática. A teoria não é para ficar guardada no livro e na leitura. São para serem praticadas. Então, justiça, amor e caridade é para ser praticado, não é para ficar na leitura. Hã? Davidson sempre lembra disso, não é verdade? Então, lição de hoje: vamos praticar aquilo que nós lemos e escutamos. Esse é o caminho. Quem mais quer falar? Dagmar, Oi, dona Sueli. o ser humano de bem é aquele que pratica, geralmente, a caridade, o amor, a justiça para com seus irmãos. Vivemos hoje um momento de transição a caminho da nossa evolução espiritual. E o único modo de sermos seres de bem é seguir os ensinamentos de Jesus, estudar o Evangelho, praticar a caridade. Hoje, a nossa sociedade e a nossa realidade é vivermos num mundo de vício, droga e falta de caridade. E para mudarmos, precisamos de amor, de cidadania, de caridade e vivermos em contato com outras pessoas para desculpa, de outras pessoas e se afastar das rivalidades, das brigas, procurar uma religião, estudar, não esquecer de abrir o Evangelho todo dia e ler um trechinho. Dificuldade nós vamos ter muito. Então, o caminho que nós temos que fazer é seguir Jesus. Agora, Jesus sabia das dificuldades que nós íamos encontrar para sermos um homem de bem e seguirmos um caminho correto. Por isso, ele nos deu o livre-arbítrio. Então, você pratica o bem, pratica a caridade, você procura o seu caminho e você tem a livre posição de escolher. Então, é bem melhor estudar do que viver na injustiça e no, vamos dizer, fora da caridade, que não é o que a gente procura. Correto? Certinho, dona Sueli. Né? É isso mesmo. Precisamos de praticar mais estes ensinamentos que Jesus nos trouxe, né? Colocar mais em prática, porque hoje, o dia a dia, nós temos abandonado muitos valores, né? Da aproximação, do amor, da fraternidade. Isso tudo está distante do nosso dia a dia, né? Infelizmente, o homem está sendo dominado pela tecnologia, né? Não existe mais aquele bate-papo com o vizinho. Raramente você vê isso. Hoje é bom dia, boa tarde e olhe lá.
né? Antigamente não, existia uma interação, existia aquele bate-papo no fim de tarde, na calçada, todo mundo sentado ali, né? Então, como era bom esses momentos, esse tempo, não é verdade? Mas a tecnologia está dominando o homem. É onde nós temos que tomar muito cuidado também, né? Para que a tecnologia não nos domine, que nós tenhamos vontade própria, que nós possamos praticar a justiça, o amor e a caridade. Muito bom. Quem mais vai falar? Eu gostaria, Pois não, Diane, pode falar. pelo conteúdo, né, que a gente ouviu, né, eu entendi assim, né, a verdade é que nós não somos perfeitos. A verdade é que nós estamos considerando o autoconhecimento para praticar a nos educar com compreensão, com aprendizado. Nós somos seres pensantes, mas somos lentos ao aperfeiçoamento da verdade. A vida é um aprendizado. Praticando a nossa caminhada, a vida nos prega muitas coisas, né? A nossa caminhada elevando ao nosso conhecimento para a prática de um aprendizado melhor, né? Devemos corrigir a nossa postura ao que nós dissemos, ao ser homem de bem, nos educando, ao compreendendo a si próprio e a outros, e nos aperfeiçoando. Devemos ser pacientes, caridosos, né? Fazer o bem acima daquilo que a gente pode, né? Dar a mão ao seu próximo, ajudar a ele a levantar, não custa nada. Vamos dar a mão para eles, né? Vamos abaixar o galho, né? Para ficar mais leve a sua caminhada. Acredito que se cada um fizer com que a postura siga nessa caminhada do bem, é que Deus quer para nós, né? Mas nós não temos... Deus não dá um fardo que a gente não possa carregar. A verdade é que passamos por caminhos estreitos, mas nós podemos alcançar um caminho melhor para nós, considerando que entre os seres que aqui somos, o que nos eleva é o amor e a caridade. É isso que eu entendi hoje. Muito obrigado, Janine. Quem mais quer falar? Fiquem à vontade. Não quer fazer uma Ô, Vitório, pode falar, Vitório. pequena participação. Eu vejo por aí assunto revendo uns assuntos já tratados aí para não fugir da situação, né? A gente, para estar num caminho assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Todos, né? Que é aquela história, aquele caso que já foi tratado aqui, né? Aí nessas reuniões aí, que seriam os falsos profetas, né? Entendeu? Disfarçado em anjos, né? Vamos dizer assim, que a gente, muitas vezes, a pessoa se empolga em querer aquilo ali como um ídolo, como um objetivo, e ele não vê que ele não está saindo num caminho que vai ser um caminho de bem, né? Então a gente tem que vigiar, né? Seria isso a essência
para a pessoa pensar em fazer a parte dela, né? Não é questão dela chegar e falar, não, porque eu sou assim, tal, não. Você tem que ter um entendimento que você é uma pessoa útil ao seu semelhante, né? Independente do seu poder de ajudar financeiramente, às vezes uma boa conversa. A pessoa tem que se sentir que ela está sendo útil ao seu, vamos dizer, ao seu meio ambiente, né? Como seria isso aí, mais ou menos assim, né? Só sentir que ela está podendo levar alguma coisa ao seu próximo que seja positivo. E tomar muito cuidado também com quem que nunca entrou e se iludir com falsos profetas, né? Seria aquele anjo travestido ali, né? Que a pessoa geralmente não seria um bom caminho, né? Então, a gente tem que, para poder pegar um caminho assim que seja útil à sociedade, né? Então, seria isso, né? Que a gente tem que procurar ver que não está entrando aí numa conversa, né? Ilusória de achar que está fazendo bem, achar que só quer ganhar, entende? Assim, aí vai embora o assunto aí, né? Porque a pessoa acha que ela ganhando, sendo mesquinha, ela está fazendo um bom negócio, porque acostumou com a família de ver assim, ou não gastar, ou não ajudar, né? São várias coisas aí que a pessoa tem que. Eu, no meu caso, foi ao tempo, assim, apesar de nunca ter sido uma pessoa delinquente, né? Mas a gente vai melhorando com o tempo, né? Eu acho que nunca é tarde. E outra, né? Às vezes a pessoa tem um tio meu que já está com seus 94 anos, né? Falou, tio, eu estou aí frequentando uns lugares aí, assim. Ele falou, bom, mas demorou aí. Pô, estava na hora também, né, Vitória, né? Eu falei, pois é, né? Você vê, né? No fim de semana a gente dedica umas horas assim a ajudar, ser mais ajudado do que talvez ajudar, né? Então seria isso aí. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção a todos. Obrigado. Valeu, Vitória, muito obrigado. Alguém mais quer falar? E para entendermos a lei do amor, nós temos que buscar o conhecimento das leis de Deus, né? Principalmente o conhecimento da trajetória de Jesus, né? Agora, somos espíritos aí criados simples e ignorantes. Olha, nunca podemos deixar de valorizar uma coisa. Nós somos criados pelo amor de Deus e Ele está dentro de cada um de nós. O que temos que fazer com que Ele se desabroche. E por isso que Deus nos dá as oportunidades reencarnatórias, para que nós trabalhemos isto e possamos fazer com que, no dia a dia, pratiquemos o amor, a bondade, a caridade, né? Sejamos benevolentes, sejamos justos, né? Com o próximo, tenhamos a humildade, né? Não deixemos com que tristezas, mágoas nos agridam, né, interiormente, não pondo nós a sofrer e fazer com que o próximo sofra. Tá? Ter pensamentos bons, corretos no seu dia a dia da vida, né? Tomar decisões de forma justa para que seja bom para ti, bom para com o próximo. Existem várias coisas, né, que nós podemos colocar em prática, mas que, ao mesmo tempo, né, temos dificuldades em fazer com que tudo isto se faça presente na nossa vida, pelo estado da qual nós nos encontramos. Então, o que nós temos que fazer, né, para poder irmos nos melhorando a cada dia e ver aonde temos nós falhas ainda a superarmos? Veja, é simples, não é difícil. Nós temos condições do quê? De
todos os dias, analisar os nossos pensamentos. Dê um pouco mais de atenção para os seus pensamentos. E veja se esses pensamentos são positivos ou negativos, bons ou maus. Porque não significa que o pensar nós vamos pôr em prática. E fica só para a gente, muitas das vezes. E aquilo nos martiriza e faz com que nós nos coloquemos de forma rude perante a vida e perante o nosso próximo. E perante nós mesmos, porque nós nos agredimos intimamente. Isso faz com que nos tornamos seres da qual acabamos por vir a realizar várias atitudes não boas e corretas no dia a dia da vida. E nós sequer olhamos para isso. O outro item, olhem para os seus corações. Entendam ele. O que ele sente, o que ele manda você fazer. Para que você possa, então, se autoconhecer um pouco melhor. O que falta para mim me melhorar? Eu sei que a gente vai ter várias dificuldades em fazer o bem, tudo pelo estágio que nós nos encontramos. Mas temos nós que fazer com que aqueles conhecimentos adquiridos dentro dos estudos, dentro da nossa participação nas casas religiosas, dentro das lembranças, né, que estão guardadas dentro de nós, de Jesus e de muitos outros trabalhadores do amor e da bondade, ele possa, assim, se colocar em evidência em nossas vidas. Daí nós temos que analisar o que falamos, como falamos, por que falamos. Será que as nossas falas estão condignas a coisas da qual geram equilíbrio e harmonia, ou as nossas falas estão em desequilíbrio, fazendo com que a desarmonia esteja presente nos locais que nós estamos participativos? Será que a nossa fala é mansa ou é agressiva? Então, analisemos todas essas coisas diariamente. E ao detectar aonde está a sua fragilidade, trabalhe isto para que você melhore e supere aquilo que te traz sofrimentos. E você terá mais paz e terá principalmente uma força interior para poder cada dia mais buscar o seu progresso, porque você progredindo moralmente e espiritualmente, você estará vindo a realizar ou a ter atitudes, pensamentos, sentimentos, falas bem mais condizentes com os princípios das leis de Deus. Então, o que eu posso dizer é isso. Nos vigiemos e caminhemos rumo a esse progresso que é a lei divina, para que no amanhã estejamos melhores. Agora, não significa que se temos as nossas falhas, não sejamos seres bons. Nós não podemos pensar dessa forma. Porque aqueles que estão na busca da sua melhora, com certeza praticam muitas coisas boas. Com certeza têm os pensamentos, os sentimentos, as falas muito melhores do que tinha antes. Então, já melhorou.
e está ele no caminho de vir a conquistar esse prêmio, que é o de se tornar um homem de bem. Então, e para isso precisamos sonhar, ou por simplesmente parar e achar que só vamos conseguir depois de muito, muito, muito tempo, quando tivermos nós já na nossa erraticidade, como espíritos de alguma colônia espiritual, como os anjos do Senhor, não podemos imaginar dessa forma. Temos que ter a certeza de que podemos sermos homens. Quando falamos em homens, falamos em planeta de prova e expiação. Não falamos como espíritos quando estamos no mundo espiritual. Falamos como homens de bem. Então, podemos fazer coisas muito melhores do que coisas não boas na nossa vida. Quando nós chegarmos a termos 60%, 70% de princípios do bem junto a nós, eu já posso dizer, puxa, já caminhei muito, estou me tornando um homem de bem. Daí você vai olhar ao seu redor, ao seu mundo, não vai ficar revoltado com aquelas coisas, porque você vai compreender a condição, infelizmente, atrasada que o próximo está. Você não vai criticá-lo, você não vai julgá-lo, você não vai discriminá-lo. Não. Você vai querer ajudá-lo para que ele se levante e encontre o caminho, para que assim também possa ir buscar a sua melhora e lá na frente também se tornar um homem de bem. Aí estará a verdadeira caridade. Podemos nós vir a fazer para com o próximo, para consigo mesmo. É isso daí, Dankmar. Obrigado. Muito obrigado. Alguém mais quer falar alguma coisa? Muito bem. Vamos então elevar os nossos pensamentos em vibrações de amor e paz a todos os nossos irmãos com os nomes postados no grupo. Vamos elevar os nossos pensamentos em Jesus, nosso médico sublime. Vamos vibrar em favor desses nossos irmãos que atravessam a dor, a enfermidade, que precisam do nosso carinho, do carinho de Jesus, da luz que os sustenta, da luz que mostra o caminho para todos. Que Jesus possa abençoar cada um deles, que estão com os nomes aí no nosso grupo de cura, no nosso grupo de estudos, aos presentes no nosso encontro neste momento, que sejam todos abençoados, iluminados pelo carinho que Jesus tem conosco. Que a paz nos envolva e nos abençoe. Que Ele possa nos trazer o conforto para as nossas necessidades. Vamos agradecer também a equipe do Dr. Bezerra de Menezes pela presença no nosso encontro através dos seus auxiliares, da equipe maravilhosa que forma esta casa, que nós possamos desfrutar deste momento maravilhoso, dessa egrégora que formamos em favor de todos os nossos irmãos. Que possamos, neste momento, receber em nossos lares esta luz, esta energia e o amor de Jesus. Que o Pai nos abençoe e nos ilumine nesta noite. E agradecemos por todos os ensinamentos que nos trouxe. Gostaria de pedir um pedido especial de vibrações a Jesus pela nossa irmã Leda Zanata, desencarnada no dia de ontem, que ela seja recebida na espiritualidade
por todos os irmãos da nossa casa, que ela seja abençoada, iluminada nesta nova caminhada que se inicia, que ela possa realizar todos os seus compromissos assumidos. Que a paz de Jesus a envolva e a abençoe neste momento. E assim, Pai, para coroar o nosso encontro, para agradecimento deste momento maravilhoso que nos proporcionou, vamos dirigir a prece de Cáritas, que eu pediria para a Ana Espinosa fazer para nós, por favor. Sim. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos os mentores da equipe do Dr. Bezerra de Menezes por esses fluidos benéficos dirigidos a todos os irmãos necessitados, sejam eles encarnados, desencarnados, e a todos nós aqui presentes também. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor Deus, àquele que passa pela provação, dai a luz que procura a verdade e pôde no coração dos irmãos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e uma grande fé. Um raio, uma fagulha do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber dessa fonte fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós o esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte alcançar a sua infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a sua santa e divina imagem. Que assim seja. Ofereço também essa prece de Cáritas para nossa amiga Leda Zanata. Obrigada a todos. Que assim seja. Agradecemos a Jesus pela essa noite desse estudo maravilhoso. Nos trouxe o caminho para a justiça, caridade e amor, que Ele tanto nos deixou e nos ensinou através de sua passagem entre nós, pelos seus estudos, pelas suas colocações que fez na ocasião de sua passagem. Que Ele esteja sempre conosco, nos amparando e nos fortalecendo. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe.